Fala aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. E nesse tópico, quero falar sobre os fatores que vão maximizar a hipertrofia. Existe um limite que ele não está muito ligado ao que eu faço, que vai determinar o quanto que eu consigo chegar no meu desempenho. Nesse caso aqui, eu vou falar sobre a hipertrofia, porém isso serve para qualquer desempenho esportivo. Entre esses fatores que vão limitar, nós temos a genética, a idade, o sexo, o histórico de treinamento. E para começar essa aula, eu vou falar sobre a genética. Por quê? Toda excelência atlética pode ser quando você olha o Michael Phelps, o Usain Bolt, quando você procura um fisiculturista, por exemplo, o Ronnie Coleman, o Arnold Schwarzenegger. Todos eles, além do esforço que eles tiveram durante a vida, eles possuem um marcador genético que vai influenciar na sua performance. A excelência, ela não ocorre somente a partir de um trabalho duro, mas ela também é resultado de uma interação genética. Aquela pessoa ela ganhou na loteria genética e, além disso, ela se esforçou. E para começar nesse tópico de genética, quero falar aqui sobre esse projeto que marcou o início do século XXI, que foi o projeto Genoma Humano. O que é o genoma? Mais para frente vou explicar um pouco mais sobre esses termos. Mas nós temos os genes, que são parte do nosso DNA, e eles vão ser como o código-fonte para a produção das características. Por exemplo, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, o quanto de força você consegue fazer, o quanto seu músculo cresce. Tudo isso ele está lá escondido dentro do núcleo da tua célula, numa partezinha do DNA. Tá vendo essa imagem aqui, ó, do DNA? Imagina se eu corto uma parte dele. Aqui ele vai ter um código que vai fazer com que, quando ele se expressa, ele dê alguma informação sobre o meu corpo. E qual a função principal do DNA? O DNA ele vai armazenar e transmitir essas informações genéticas. Então, o que esse projeto do genoma humano ele buscou? E também ele teve uma importância muito grande na biologia molecular. Ele encontrou principalmente marcadores genéticos, como de doenças, que talvez nós poderíamos prever. E eu lembro que até mesmo no tempo da escola, eu deveria estar nessa época, talvez, quando se difundiu mais as informações entrando no ensino médio, e tinha uma questão muito ética também. Será que um atleta ele conseguiria já, desde o início da vida, saber que ele seria atleta pelos marcadores genéticos? Por quê? A gente sabe que nesse DNA nós temos as informações que elas vão ser transmitidas. Isso aqui que eu estou falando é nada mais do que o genótipo, que é o conjunto de genes, conjunto daquelas partezinhas. Essa aqui não é uma aula de genética, mas é só para você poder entender como que a hipertrofia ela também tem um marcador genético muito forte. Então eu tenho pequenas partes ali daquele DNA, e quando eles estão em conjuntos, eles vão fazer com que eu tenha as minhas características, tanto esportivas quanto físicas. E os genes é também responsável pelas características que foram herdadas. Todos eles são somente subdivisões do DNA. E além disso, eu também tenho que entender um pouco da epigenética. O que seria epigenética? Essa palavra epi, ela quer dizer que ela está acima. Porque talvez pareça ser meio que desmotivador eu falar isso. Porque se você pensar, então se eu não tenho uma genética boa, independente do que eu faça, eu não vou ter bons resultados. O que não é verdade. Por quê? Eu tenho algo chamado de expressão gênica. O que é expressão gênica? Eu tenho o meu DNA, que ele tem lá as informações através dos genes. Porém, dependendo do meu comportamento, eu posso expressar genes que vão estar mais relacionados ao resultado que eu procuro. No caso de um desempenho esportivo, ainda que eu não tenha as características genéticas necessárias, o meu comportamento ele pode fazer com que genes que são
melhores, pensando no resultado que eu procuro buscar, eles sejam mais ativados. Essa ativação de genes que estão de acordo com o meu objetivo, ela pode ser chamada de epigenética. Eu driblo a minha genética conforme eu me comporto bem, buscando um determinado objetivo. E isso vai expressar genes que são mais favoráveis com o que eu quero. E o fenótipo nada mais é do que como todo esse conjunto do genótipo, do que eu já tenho armazenado, ele vai estar resultando. Por exemplo, um DNA de uma galinha só vai formar galinha, de uma girafa só uma girafa. De um ser humano vai formar, nós que somos seres humanos. Porém, as interações ambientais, elas vão modular essas expressões. Que tudo que eu estou falando, tudo tem interseção. E aí a gente vai pensar, como que isso vai influenciar na hipertrofia? E esse estudo aqui, ele é bem interessante. Como que ele aconteceu? Os pesquisadores, eles utilizaram nesse grupo pessoas que não são teoricamente tão responsivas ao treinamento, que são pessoas com mais idade, já saíram lá do pico de desempenho, que eram pessoas entre 55 e 80 anos, se eu não me engano. Depois você pode ler o artigo que vai ter melhor essa informação. E aí ele colocou para as pessoas fazerem a cadeira extensora. E o que eles perceberam? Que a resposta relacionada entre ele viu a qualidade muscular, força, porém as respostas que estavam maiores do que ali a linha média, o valor médio, eles tinham a interação com o marcador genético da insulina com o fator de crescimento, o IGF-1. Então, existem pessoas que realmente, a partir de determinado estímulo, eles vão ser mais responsivos do que outros. Porém, que é bom também alertar que todas as pessoas, elas se adaptam ao treinamento de força, elas vão ganhar força e hipertrofia. Porém, tem os indivíduos que vão fazer qualquer coisa e aquilo ali vai trazer ótimos resultados. Mas o que vai acontecer também se essa pessoa, ainda que ela tenha um marcador genético ótimo para ser um atleta de fisiculturismo, se ela não se envolver no programa de treinamento? Eu não consigo expressar os genes que estão relacionados à hipertrofia. Então, assim, de nada adianta eu ganhar na loteria genética e eu não ter o meu esforço vinculado ao treinamento. Eu vou ser mais responsivo, porém, eu também necessito, como qualquer outra pessoa, de treinar duro. E um desses genes que podem estar relacionados a esse aumento aqui mais expressivo é esse aqui, ó. É a proteína morfogênica óssea 2, que quando as pessoas avaliadas possuíam esse marcador genético aqui, elas tinham resultados muito mais significativos de hipertrofia do que as pessoas que não tinham marcadores tão significativos. E a genética, ela também vai determinar o tipo de fibra que eu possuo. Nesse estudo aqui, deixa eu levantar minha imagem para que você possa ver melhor, ele buscou recomendações para cada tipo de fibra. Porque se eu tenho fibras que elas são fibras mais oxidativas ou fibras mais para força, elas talvez tenham adaptações diferentes ao tipo de treinamento que eu faço. O que parece a priori é que se eu tenho fibras mais voltadas para a resistência, o meu treino pode ser com cargas mais leves, porém eu tenho que manter isso por mais tempo, eu preciso fazer mais para ter mais resultados também. Quando eu oposto as fibras do tipo 2, parece que os meus treinos eles podem ter um volume menor, porém a carga ela é maior. E essa hipótese ela também precisa ser mais investigada, ainda que ela tenha um suporte fisiológico bem coerente. E, como eu já venho falando desde o início, existem pessoas que elas são mais e outras menos responsivas ao treinamento. Embora assim, qualquer indivíduo que comece a treinar, ele vai ter um aumento da massa muscular comparado a quem não fez nada, a hipertrofia é uma das principais adaptações ao treinamento de força. Você pode falar, eu não me adapto bem. Ok, eu vou entender, mas se falar que não tem resultado é impossível.
Você deu o estímulo de força, você vai crescer. Mas existem pessoas que elas com muito menos elas conseguem ter mais resultados. Porém, independente do grupo que você esteja, você precisa ter uma rotina de treinamento. E se você não é uma pessoa responsiva, vai demorar um pouco mais. Porém, tendo consistência e você fazendo certinho as estratégias, periodização, de um treinamento com volume, intensidade adequada, você também consegue ter resultados. E agora, o segundo tópico que eu vou falar, só que eu vou deixar para um próximo momento, vai ser sobre a idade. Como que a idade ela vai influenciar no resultado de hipertrofia.